Quanto tempo demora para eu saber o valor que eu tenho depois de iniciado o cumprimento de sentença? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli e a gente está aqui para responder essa questão. Quanto tempo demora? Será que demora muito? Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Bem, vamos lá. O processo transitou em julgado. Depois de iniciado o cumprimento de sentença, não tem mais recurso, não cabe mais recurso. Se tiver alguma obrigação de fazer, o juiz vai fixar que essa obrigação seja feita entre 15 dias a 30 dias. No entanto, depois de apresentado o cumprimento de sentença, esse processo vai para o juiz, para ele despachar se ele vai intimar a outra parte para cumprir a sentença em 15 dias ou 30 dias, que é o que a gente vem acompanhando aqui no Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Essa é a regra que nós temos visto aqui acompanhado na prática. Não tem um prazo para o juiz fazer esse cumpra-se, essa frase tão abençoada que é a determinação do município, estado ou de uma de suas autarquias e empresas públicas cumprirem a determinação judicial de obrigação de fazer. Se não tiver obrigação de fazer, já vai ser intimada a outra parte para se manifestar dos cálculos que foram apresentados. Então, não tem um tempo determinado para o processo ficar com o juiz e ele pode fixar, depois que ele fala o cumpra-se, ele pode fixar prazo de 15 ou 30 dias, que a gente tem acompanhado na prática, para o requerido apresentar o cumprimento de fazer. Ele apresentou o cumprimento de fazer, se foi apresentado os cálculos, ele já vai vir com o cumprimento de obrigação de fazer, mas se ele não se opor aos cálculos, a oposição aos cálculos, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Se ele não se opor aos cálculos, graças a Deus, se ele não se opor aos cálculos, aí depois de 30 dias que ele tem para se manifestar do cálculo, se ele não se opor, volta para o juiz homologar. Então, não tem um prazo fixo para o juiz se manifestar do cumprimento de sentença solicitado pelo seu advogado, não tem um prazo. O ente público tem aí de 15 a 30 dias para fazer a obrigação de fazer, se tiver obrigação de fazer, se não, 30 dias para se manifestar dos cálculos. Aí já foram, aqui a gente não sabe, mas a média aqui no Mato Grosso tem demorado de 2 a 3 meses para o juiz falar o cumpra-se. E aí mais os 15 dias se tiver obrigação de fazer, ou 30 se for se manifestar do cálculo. Se o ente concordar com os cálculos, volta o processo para o juiz para ele homologar. Não tem uma data fixa, um prazo fixo por lei para que o juiz se manifeste e homologue os cálculos. Mas aqui também tem demorado de 2 a 4 meses no máximo para o juiz homologar os cálculos ou não. Mas e se o ente público não concordar com os cálculos? Aí, se ele não concordar com os cálculos, ele vai apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Tem um vídeo aqui no canal tristíssimo sobre o assunto. Depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, vai lá dar uma olhadinha no vídeo. Se ele impugnou os cálculos, vai voltar para o juiz vai intimar você para se manifestar da impugnação ao cumprimento de sentença. Você vai explicar se você concorda ou não concorda com os cálculos que foram apresentados pelo requerido. Então, o primeiro cálculo no cumprimento de sentença, o segundo cálculo da impugnação ao cumprimento de sentença, se for o caso, e o terceiro cálculo do requerido. Esses 3 cálculos voltam para o juiz. O juiz vai analisar se ele concorda com um dos 3 cálculos ou se ele perceber a necessidade de mandar para a contadoria. E para a contadoria também não tem um prazo fixo lá na contadoria para eles devolverem com o 4º cálculo. Mas aqui tem demorado 1 mês e meio, 2 meses, tem processos que levaram 6 meses, mas pelo excesso de demanda. Voltou o cálculo da contadoria, as partes são intimadas. Normalmente o juiz fixa o prazo de 10 dias para cada parte se manifestar. São prazos comuns, então corre ao mesmo tempo os prazos para as partes. Vai analisar se o cálculo da contadoria, se ele se opõe ou não se opõe, se o requerido e o autor, você e a outra parte, se opõem ou não aos cálculos da contadoria. Se não houver oposição, o juiz vai homologar o cálculo da contadoria. Se houver oposição de uma das partes, ou sua, ou da outra parte, aí o juiz vai analisar e vai ver qual cálculo que ele vai homologar. Mas da sentença homologatória,
cabe recurso. É mais tempo que demora para o processo findar e você saber se o seu valor vai ser RPV ou se vai ser precatório. Então, a média de um cumprimento de sentença que a gente tem acompanhado aqui, da data que foi apresentado o cumprimento de sentença até a data da homologação dos cálculos, tem levado em média de 3 meses, no mínimo, até 1 ano, aqui acompanhando nos nossos processos do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Então, essa é a média aqui inicial, 3 meses. E tem alguns que levaram 1 ano para findar os cálculos e saber se era RPV ou precatório, e teve alguns que levaram 2 anos, 1 ano e meio. Então, depende bastante dos trâmites do processo. Se não tiver recurso inominado com relação à sentença homologatória, ótimo, homologou, aí já sabe o valor, já sabe se vai ser RPV ou se vai ser precatório, porque ela vai falar qual cálculo que foi homologado e pelos cálculos a gente já vai saber qual tipo, forma de pagamento será, se será RPV ou se será precatório. Então a média aí, depois do cumprimento de sentença, fixou pra gente saber se é RPV ou precatório, tem levado aí de 3 meses a 2 anos aqui na Fazenda Pública a título de exemplo. Então varia bastante aí de estado para estado, de município para município, varia bastante do como é que tá a demanda dentro do juizado. Você já está inscrito no canal? Não? Então se inscreve, toda semana tem conteúdo novo, sempre tem novidades, posts, vídeos, lives. Aproveita e já se inscreve para você não perder nadinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like de vocês. E se ficaram até aqui, deixa aí, #fiquei até aqui. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.